Oi, está começando mais um podcast de Papo Diversificado. Hoje a gente vai bater um papinho com a Gabriela Araújo, Otávio Henrique, Eduarda Pereira, Isabela Fani e Matheus Henrique. Oi, Bia. Oi, Bia. No episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre o Luís XIV e o absolutismo. Para começarmos, algum de vocês poderia falar resumidamente o que foi absolutismo e em seguida falar sobre esse rei Luís XIV? Então, o absolutismo ele foi um fenômeno político em que apenas uma pessoa exerce poderes absolutos, que representou a emergência e estabelecimento do Estado moderno europeu entre os séculos XVI e XVIII. O absolutismo francês, em especial, expressou toda a importância desse modelo político. O rei Luís XIV nasceu lá no ano de 1643 e faleceu no ano de 1715. Ele foi conhecido como Rei Sol e meio que ele encarnou todas as características do absolutismo, sabe? E foi para esse rei que foi dada aquela frase lá: "O Estado sou eu". Essa característica de representação completa do Estado fazia do rei um elemento político absoluto. E é daí que vem o termo absolutismo, né? Os estados modernos europeus e o modelo absolutista nasceram como uma resposta para aquela profunda crise política e social vinda das guerras civis e religiosas que arruinaram a Europa nos séculos XVI e XVII. E essas guerras eram resultantes das reformas protestantes e do enfrentamento que os reis das dinastias católicas deram às propostas políticas baseadas no luterismo e no calvinismo. Então já entendemos o que foi absolutismo, né? Que o poder era somente do rei e de mais ninguém. E também entendemos que esse Luís XIV se achava, né? Mas então, eu vi que esse Luís XIV foi rei da França desde quando ele tinha logo uns 5 anos de idade, que seu reinado foi o mais longo da história francesa. Durou 72 anos. Meu Deus, 72 anos é muito tempo, né? E o reinado dele foi marcado pela centralização da monarquia francesa, o fortalecimento das fronteiras e prosperidade econômica. E eu também vi que uma das heranças que ele recebeu foi o Palácio de Versalhes, onde a corte girava em torno dele. E é daí que a gente pode ver que os apelidos dele, Rei Sol e o Grande, não vieram do acaso, né? Isso, Bia. O rei Luís XIV nasceu em 5 de setembro de 1638, filho do rei Luís XIII e sua esposa, a rainha Ana de Áustria. O casal teria mais um filho, Felipe, que seria o fundador da Casa de Orleans. O nascimento de Luís representou um alívio para seus pais, casados há 10 anos e que não tinham descendência. Como você disse antes, aos seus 5 anos de idade, o seu pai falece e ele se torna o rei da França, com o nome de Luís XIV. Mas como ele ainda não tem idade para assumir, a sua mãe exercerá a regência e o cardeal Mazarin será o primeiro-ministro. A educação de Luís XIV foi impecável, como se esperava de um futuro monarca. Seu programa de estudos incluía religião, história, geometria, línguas, mas também equitação, esgrima e dança. Ele se casou com a infanta Maria Teresa da Espanha, com o objetivo de selar a paz entre os dois países. Eles tiveram 6 filhos, mas de todos eles, só o mais velho chegou à vida adulta. Nossa, agora eu queria saber o motivo de todos os outros filhos deles morrerem tão cedo. Mas continuando, Duda, fala pra gente como foi o reinado desse moço Luís aí. Então, Bia, quando Luís chegou aos seus 13 anos, ele foi considerado maior de idade e com isso ele assumiu o trono. Mas tanto a mãe dele quanto o cardeal Mazarin ainda tinham influência sobre ele. Mas depois da morte de Mazarin, a situação mudou. Aconteceu que o Luís surpreendeu todo mundo quando ele falou que ele mesmo que governaria o país apenas com a ajuda de alguns ministros. Então começa uma etapa na vida francesa, marcada pela centralização política, o absolutismo. A nobreza perde o direito de ter exércitos, efetuar a justiça ou mesmo cobrar certos impostos. Muitos nobres foram convidados para morar lá, no castelo de Versalhes ou nos arredores e participar das cerimônias da corte que giravam em torno do soberano. Ao mesmo tempo, o rei Luís XIV beneficiou o país de várias academias científicas, como a Academia de Pintura e Escultura, no ano de 1648, Ciências do ano de 1666 e Música no ano de 1669 e Arquitetura no ano de 1671. Em Versalhes também funcionava uma espécie de jardim botânico, que aclimatava plantas de todo o mundo.
A herança de Luís XIV permanece até hoje lá na França. Indústria do luxo, centralização do poder, fronteiras que praticamente não mudaram desde o século XVII e o Palácio de Versalhes. Ali o rei Luís XIV construiu para si mesmo a imagem que ele era o sol e que tudo deveria rodeá-lo. Pintores e escultores usaram a história do deus Apolo, a personificação do sol, para compará-lo ao rei Luís XIV. Dessa maneira, representavam essa divindade com o rosto do soberano. Igualmente, o balé alcança um desenvolvimento extraordinário por causa da administração que o monarca sentia por esta arte. Tudo isso fazia parte do absolutismo, onde o rei não precisava prestar contas a ninguém, pois tinha sido escolhido por Deus para ser o governante. Luís XIV acreditou que se ele fosse um grande monarca, a França também seria um grande país. Nossa, esse Luís XIV, mesmo sendo jovem, tem capacidade de governar. Tudo bem que ele teve a ajuda de alguns ministros, mas trazendo para os nossos dias, podemos ver a capacidade dos jovens, né? Isso até me faz lembrar de um personagem bíblico, o rei Davi, que começou a governar com uns 15 anos de idade. Mas e aí, como foi o fim desse reinado? Os últimos do reinado de Luís XIV foram marcados pela Guerra de Sucessão Espanhola, lá entre os anos de 1701 e 1714. O trono espanhol tinha ficado vazio no ano de 1700 e o falecido rei Carlos II da Espanha tinha indicado para ser o seu sucessor o neto de Luís XIV, chamado Felipe. No entanto, países como o Sacro Império Romano, Germânica e a Inglaterra tinham seu próprio candidato. O resultado foi uma guerra de 15 anos para colocar Felipe de Bourbon no trono espanhol. Embora o rei Luís XIV tenha garantido o poder da França na Europa, os gastos com esta guerra e com o luxo excessivo acabaram deixando o país à beira da falência. Eita, deve ter sido literalmente uma luta colocar o neto do Luís XIV no trono espanhol, né? Bom, eu sei que o rei faleceu em 1º de setembro de 1715 e foi sucedido pelo seu bisneto, que adotou o nome de Luís XV, né? Isso mesmo, Bia. Ah, tô sabendo das coisas, hein? Mas vamos lá, para finalizar, vocês poderiam dizer algumas curiosidades? Claro, Bia. Então a famosa frase "o Estado sou eu" não foi dita por Luís XIV, e sim pelos seus adversários que criticavam a centralização do poder nas mãos do soberano. E foi Luís XIV que ditou a moda da época. Para aumentar a sua altura, ele usava sapatos de salto. Esse foi o costume que foi imitado pelas cortes francesas e europeias. Nossa, eu pensava que foi ele que tinha dito aquela frase lá, e eu não critico ele por querer aumentar a sua altura. Bom, parece que chegamos ao fim de mais um podcast. Esperamos que vocês tenham entendido um pouco sobre o que foi absolutismo e também sobre o rei Luís XIV, né? Encerramos o nosso podcast de hoje por aqui, com as presenças de Gabriela Araújo, Otávio Henrique, Eduarda Pereira, Isabela Fani, Matheus Henrique e eu, né, Beatriz Rezende. Thank you, bye! Thank you, bye. Thank you, bye!